Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Eu sou Everton Ricardo e bem-vindos ao meu canal. Com mais um vídeo aqui e hoje eu quero tratar um tema interessante e que deu uma certa polêmica que eu fiquei muito impressionado como o pessoal tem uma criatividade imensa. Há um tempo atrás até gravei 2 vídeos, saiu um PDF com algumas informações, sendo elas todas inverdades, falando várias coisas a respeito de maçonaria, de satanismo, entre outras. E nesse PDF tinha uma coisa que me chamou muita atenção. Eu fiquei impressionado com o tamanho da criatividade, com o tamanho tanto de quem montou o PDF quanto de quem replica um material desse, o tamanho da ignorância, o tamanho da falta de conhecimento e demonstrando uma profunda ignorância sobre os assuntos judaicos, bíblicos e entre outros. Fiquei impressionado com o tamanho da criatividade. O assunto era referente, dentre tantas coisas que eram tratadas nesse PDF, era referente a essa letrinha hebraica aqui, o Shin. Essa letrinha hebraica aqui apareceu nesse PDF e era dito o seguinte, que essa letra é um símbolo satânico, maçônico, que o pessoal usa, que os adventistas usam e tal. Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, de onde o pessoal tira tanta coisa, né? Tanta besteira. A pessoa, ao dizer isso, desconsiderou toda uma história judaica, uma tradição judaica. Essa letra, meus irmãos, tem uma importância muito grande para os judeus no seguinte ponto. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar sobre a bênção sacerdotal, a tríplice bênção sacerdotal, conhecida no meio judaico como Birkat Kohanim. Essa bênção sacerdotal, quando os judeus a pronunciavam nas suas sinagogas, eles esticavam as mãos assim e faziam assim com os dedos, com as mãos bem esticadas, que é para tentar representar a letrinha Shin. Veja, para os irmãos verem, com a outra mão, que eles faziam com as duas mãos, né? Para tentar representar a letrinha Shin. E eles faziam isso ao pronunciar, ao recitar a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. Muitas das vezes cantada na sinagoga e algumas vezes também recitada na forma de uma oração. Dentro da sinagoga eles tampavam o rosto com um pano, um chalezinho chamado talit, fechavam os olhos, não olhavam nem para as mãos, o sacerdote, né, que pronunciava, não olhavam nem para as mãos, e o povo que estava na sinagoga não olhavam para os sacerdotes. Todos deviam tampar o rosto, se cobrir, se tivesse uma família lá, os filhos, a esposa e o marido, todos se cobriam com talit, com os olhos fechados, cobrindo às vezes até com a mão, ouviam a bênção sacerdotal. E é interessante, uma curiosidade que para quem é da minha idade, um pouquinho mais velho, acho que é o filme, o seriado, né, Guerra nas Estrelas, tem aquele do pessoal da orelhinha pontudinha assim, acho que é Guerra nas Estrelas mesmo, tem um personagem chamado Spock. O Spock, ele aparecia sempre no finalzinho das cenas, despedindo do pessoal, ele fazia assim, acho que dizia vida longa e próspera, fazia esse símbolo. Aí, indagado por que isso, ele disse que ele é descendente de judeus e um dia, em uma sinagoga, ao sacerdote pronunciar essa bênção, ele coberto pelo talit, ele curioso abriu os olhos e olhou para ver o sacerdote pronunciar a bênção e viu o sacerdote com as mãos espalmadas dessa forma, pronunciando a bênção sacerdotal. E ele gostou do símbolo e utilizou esse símbolo no filme, no seriado, né, Guerra nas Estrelas. E uma coisa interessante, meus queridos irmãos, o simbolismo judaico, né, o respeito que eles tinham por esse símbolo e o que esse símbolo significava para eles. A letra Shin, que é essa letrinha, ela é a letra que se inicia duas palavras hebraicas, a palavra Shekinah e a palavra Shaddai, que é poderoso e é a glória de Deus, né, Shekinah. Representada por essas duas letrinhas. Por isso eles esticavam as mãos e faziam oração com as mãos espalmadas nessa forma e com os olhos fechados, porque eles acreditavam que
poderiam ver a manifestação da glória de Deus, né, da Shekinah, e fechavam os olhos em sinal de respeito a Deus. Por isso, a importância desse símbolo para o judaísmo. E vocês podem já ter visto, ou por acaso algum dia aí, podem ver algum, seja pastor, seja líder, seja judeu em si, pronunciando a bênção sacerdotal dessa forma, com as mãos dessa forma. E isso não é nada de comum, não é nada de anormal, né? Não é nada de, como posso dizer, de feitiçaria, maçonaria, macumbaria, nada a ver, meus irmãos. O pessoal passa dos limites. E a bênção sacerdotal, irei mostrar para vocês na Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento na sua língua original. Ela se encontra no livro de Números, capítulo 6, do verso 24 ao 26. A minha está até marcadinha aqui, eu coloquei uma caneta marca-texto. E é bonito essa bênção sacerdotal, e eu vou deixar aqui uma leitura de uma pequena citação de um livro que também tem uma importância muito grande para a confirmação da nossa fé. Mas antes, quero fazer com vocês a leitura do texto da bênção sacerdotal, porque eu disse, não falei nem pronunciei a bênção sacerdotal. Só lembrando que os sacerdotes ficavam com as mãos espalmadas e esticadas para frente, cobertos com talite e com os olhos vendados. Eu não sei de cabeça, eu vou ler. Diz assim a bênção sacerdotal: Yevareha Adonai Vishmereha, Yair Adonai Panaveleha Veruneha, Issa Adonai Panaveleha Veyasinleha Shalom. Que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Números capítulo 6, versos 23 ao 26. 24 ao 26. O que acontece? Essa bênção, além de muito bonita, muito importante, a tríplice bênção sacerdotal, ela foi muito importante na questão, para quem aí está por dentro dos assuntos e das discussões que giram em torno do mundo acadêmico, pois existem muitas das denominações hoje que defendem a teoria minimalista. Tem um barulho aqui de fora, que é o horário da aula das criancinhas passarem o ônibus de escola. Talvez aparecerá um barulho de fundo aí, não se preocupe, é o ônibus, meus irmãos, é os alunos, as crianças da escola. Mas voltando lá, essa bênção sacerdotal, os minimalistas, só explicando, os minimalistas, eles acreditavam que tem até uma igreja hoje que defende essa teoria, que abraçou essa causa, que boa parte da Bíblia, grande parte da Bíblia foi escrita no período exílico ou pós-exílico, quando o pessoal estava preso na Babilônia ou após a saída da Babilônia, voltando para Jerusalém, que muitos dos escritos não foram escritos por Moisés. Tem a teoria javista, elohista, sacerdotal e mais uma que eu não me lembro. E os minimalistas, eles acreditam que o mínimo do mínimo do mínimo da Bíblia é verdadeiro e foi escrito pelo autor original e tal. E tem igreja que ainda abraça isso, aí no caso não acredita na Torre de Babel, não acreditam na literalidade do Gênesis, não acredita no personagem Jó, não acredita que o Pentateuco foi escrito por Moisés, entre outras coisas que, no meu ponto de vista, se a pessoa não acreditar nessas coisas, não precisa acreditar em Deus. Como acreditar em Deus se o único livro que fala de Deus, da soberania de Deus, da existência de Deus é o Gênesis e toda a Bíblia? Como não acreditar se imaginarmos que isso é ficção, é invenção, que os sacerdotes inventaram isso lá na Babilônia para acalmar os ânimos dos judeus que estavam exilados lá, para dar uma, entre aspas assim, uma posição para eles a respeito de Deus, que isso é uma mentira, que Adão e Eva não existiu, sendo que a Bíblia é muito clara, né, meus irmãos? Jesus faz menção do casamento, falando que o casamento monogâmico, né, que é heteromonogâmico, que é um homem e uma mulher apenas. E Jesus faz menção do casamento do primeiro casal. Paulo faz menção do primeiro Adão e de Cristo, lá em Romanos 5:12 em diante. Jesus fala sobre a Arca de Noé em Mateus 24, se não me engano, do 20 em diante ali, do 24 em diante. Fala sobre a Arca de Noé, assim como nos dias de Noé, comiam-se, bebiam-se, davam-se em casamento.
Como se isso não existiu, se isso for mentira. Cristo é um mentiroso, Paulo é um mentiroso. E a coisa é tão séria, meus irmãos, tão séria. O diabo trabalha de uma forma impressionante que, se o mundo não começou, o pecado entrou no mundo através de um homem e de uma mulher, né, do primeiro casal. Então, eram vários casais, não existia um primeiro, o casal primeiro, né, Adão e Eva, não existia esse primeiro casal. Então, a história da entrada do pecado também é mentira. E se a história da entrada do pecado é mentira, a morte de Cristo na cruz também é inútil. Mesmo que ela tenha acontecido, ela é inútil. Foi para pagar qual pecado se a história da entrada do pecado no mundo é uma mentira, é uma invenção no período pós-exílio. Entendeu, meus irmãos? O diabo trabalha tão sujo que ele põe isso na cabeça do pessoal. E voltando sobre a importância dessa bênção sacerdotal, que quando ela foi descoberta, eles acreditavam que essa bênção sacerdotal foi criada após o exílio babilônico. Eu irei ler uma citação deste livrinho aqui, Escavando a Verdade, do Dr. Rodrigo Silva. É um livro muito interessante, aconselho quem puder estar adquirindo no Mercado Livre, acho que encontra desse livrinho. Irei ler algumas citações desse livro. Diz assim: Wellhausen e seus discípulos também afirmavam que o Pentateuco, em sua maior parte, era uma compilação de textos tardios posteriores ao século IX a.C., chamado documento sacerdotal. Não teria sido escrito senão após o cativeiro babilônico, que terminou em 539. Seu autor, portanto, do Pentateuco, dos escritos da bênção sacerdotal, entre outros, teria sido Esdras e não Moisés. Assim, os críticos entendiam que a Bíblia seria uma produção literária bem mais recente do que sustentava a posição tradicional. Mas, em 1979, o arqueólogo israelense Gabriel Barkay descobriu num túmulo no Vale de Rimon um minúsculo adorno de prata, contendo antigas letras hebraicas. Métodos laboratoriais de paleografia dataram com segurança o artefato em pelo menos 650 anos antes de Cristo, ou seja, bem antes do início do cativeiro, que durou 70 anos, né? Bem antes do início, 539 foi o fim do cativeiro. Isso aparentemente nada teria de extraordinário, não fosse a decifração das letras hebraicas impressas no objeto, que sacudiu as bases do mundo acadêmico. Tratava-se da bênção sacerdotal de números 6, 24 a 26, contendo o nome sagrado de Deus, que é o tetragrama sagrado, aquelas 4 consoantes lá, Y, H, VH, Yod, Vav, Yod, Re, Vav, Re, que é o nome de Deus em hebraico. Perfeitamente escrito em 3 diferentes linhas. Bastou, porém, um pequeno adorno cunhado por um antigo artesão para mostrar novamente que os pressupostos minimalistas estavam errados. O amuleto era de uma época em que os descendentes de Davi ainda não estavam no poder, a essa altura. Isso é no período do primeiro templo. Aqui comprovou que essa teoria que o escrito sacerdotal foi escrito após a Babilônia, que o nome de Deus já era uma coisa conhecida no tempo de Davi, que essa bênção sacerdotal já era conhecida no tempo de Davi. Julgou por terra a teoria minimalista, que fica a luta entre minimalista e maximalista. E por isso a importância dessa bênção sacerdotal, além da beleza dessa bênção sacerdotal, que fascina muitos que estudam um pouco do judaísmo e das tradições judaicas e do texto hebraico em si. E o que eu vejo de importante nisso, meus irmãos? Que muitas das vezes, antes da gente sair falando alguma coisa e dando um palpite, o Rodrigo Silva, o autor desse livro, diz uma coisa muito interessante, que Cristo, ele era a verdade, né? A sua verdade, o caminho, a vida. Nem por isso ele saía dando palpite em tudo enquanto é coisa e postando, mostrando, falando tudo enquanto é coisa, até porque não tinha post na época dele. Mas Cristo não saiu falando tudo e ele era a verdade. Tem gente que não entende muita coisa ou nada, sai transmitindo uma informação errada, e o perigo disso tudo é que uma informação errada, uma mentira, ao ser propagada, quem o faz está também mentindo. Isso é um pecado. A Bíblia diz que quem profere mentira se faz filho do diabo. A pessoa, ao propagar uma mentira, uma inverdade, está se fazendo filho do diabo. E as pessoas hoje eu vejo que não têm a mínima preocupação com isso. E sai falando qualquer coisa, qualquer asneira, né? Eu fico impressionado com isso, meus queridos irmãos. Mas espero que esse vídeo tenha ficado interessante.
essa questão do judaísmo, da importância da letrinha Shin para o meio judaico e da bênção sacerdotal, né, Birkat Kohanim, e a própria bênção sacerdotal. Deixarei na descrição deste vídeo, para os interessados, o link do vídeo do meu professor de hebraico. Quem tiver interesse, eu estou estudando hebraico. Quem tiver interesse em fazer um curso de hebraico, procurar o professor Rosh Thiago Santana. Ele é novo, né? Ele é um rapaz novinho, mas é fera em hebraico, fera em estudos judaicos. Ele é nota 1000. Thiago Santana. Deixarei o link na descrição desse vídeo. Tenha uma boa tarde, meus irmãos. Fiquem na paz do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.